Hello, and welcome to Royale Without Cheese, our bi weekly podcast in which we discuss both the classic and the unknown of Hollywood and foreign cinema from the then and now. We are your hosts, me, Leonardo Miranda, Tomás Ferreira, Hey. and Miguel Aidu. Hello there. Today's episode will be in Portuguese, and we'll be having a go at Roy Andersson's About Endlessness. About Endlessness é um drama sueco de 2019 realizado por Roy Andersson. Foi selecionado para competir pelo Leão de Ouro no Festival Internacional de Veneza, acabando por ganhar o Leão de Prata para a melhor realização. O filme consiste numa série de vinhetas frequentemente narradas e refletindo o absurdo, a beleza e a crueldade da condição humana, com o típico humor irónico e estilo minimalista de Andersson. À luz de toda a angústia existencial, como é que este último hurrah deste mestre do cinema sueco se saiu na opinião de Royale Without Cheese? Miguel gostou, mais do que nós, mais do que eu, se calhar. Não vou falar pelo Eu Tomás. gostei, sim. Já tinha visto, por acaso. Já tinha visto E anteriormente. gostei mais ok. desta vez. Gostei mais Ok. desta vez. Descobri novos detalhes, coisas interessantes. Ok, isso é justo, é justo. Sim, no geral, acho que é um bom filme. Mas estou a perceber que há aqui Tensões. controvérsia. Aqui. Não, o que eu estou interessado a perguntar, para já começamos com o Miguel, é o que é que achas que foi a tua impressão? Interrogar o Miguel. Vou aqui interrogar então, o lá ver Miguel. o que é que tu é. Vamos lá ver, então, não é? Se é para ser assim, Miguel, então vamos falar a sério. Tipo, como é que foi a tua impressão da primeira vamos. vez que viste o filme? Como é que comparas essa impressão com a impressão que tiveste agora de uma second watch? Boa pergunta, para começar. $1 million for the first question, let's go. No primeiro senti que comparei muito ao filme que já tinha visto. Não sei se todo, mas pelo menos em partes. Aquele do A Pigeon Sat on a Bench. Uhum. E então não tinha gostado tanto porque achei que parecia um bocadinho uma repetição da fórmula, mas não tão humorístico e não tão ah, cativante no geral. Mas agora a rever, sinto que estava mais a identificar alguns dos traços dele, que não estar sempre nos filmes todos dele, mas ele claramente estava a tentar fazer uma coisa diferente aqui, portanto também não era justo comparar com o outro filme. E eu acho que dentro dos temas que ele decide explorar aqui, eu acho que está interessante. Eu acho que nem todas as vinhetas são, ah, pronto, são as mais interessantes de ver. Há algumas que são mais fortes, mas no geral eu acho que ele tenta explorar coisas um bocadinho distintas a nível da. Bem, isso ok, depois já estava a entrar muito naquilo que queria dizer sobre o filme, se calhar vou deixar primeiro responder. Não, tipo, ou seja, o que é que tu achas, Léo? Eu sempre achei que eu não vi os filmes anteriores dele, apesar de ter Eu muito só vi interesse um. no Pigeon. Eu vi Sim. esse o Pigeon e gostei Yeah. na altura quando vi, mas já vi em 2019, por falta, já há alguns anos, demasiado tempo. E gostei na altura, mas acho que gostei mais porque é tão singular, é tão único Of o course. estilo dele, estas vinhetas, e cativou-me imediatamente. Agora a ver este já não senti o mesmo, aquele fascínio imediato que tens com a forma. Pois, lá está. Para mim, os filmes dele estão muito muito. associados a vinhetas, estes pequenos episódios. Uhum. Portanto, não sei bem qual é a diferença aqui que o Miguel está a falar entre o Pigeon e o About Endlessness. Como é que ambos se distinguem Já em não- termos de tom? Não me lembro bem. Eu acho que este se calhar é mais. Podes dizer, Miguel, se calhar tens melhor ideia do que eu. Não, era aquilo que eu ia dizer, a continuar com o que estava a dizer há bocado. Eu, por exemplo, neste identifiquei muito mais o tema do embaraço social. É algo que não fundo está sempre nos filmes dele, mas concretamente neste parecia que todas as vinhetas eu consegui identificar sempre a pessoa, ah, aquela pessoa que está sempre a observar tudo o que está a acontecer ao protagonista da vinheta, de certa forma. Parece que temos sempre pessoas a observar tudo e quase de forma robótica. Um, E eu acho que um dos traços que passa por quase todas as vinhetas é mesmo essa questão do embaraço e da vergonha. Estás a sentir mal em público, estás a sentir triste em público, estás a passar por qualquer coisa e toda a gente estar a ver. E não sei se senti isso no outro filme que vi, por acaso, mas neste pareceu-me evidente em quase todos os certos que estavam a passar. Portanto, Interessante. pelo menos especificamente era uma coisa que eu notei assim mais diferente. Yeah. Eu noto embaraço, mas também noto outros aspectos ao longo de About Endlessness. Para mim é um filme peculiar, porque então neste filme, ao vê-lo, há certamente para mim
uma grande subjetividade, tipo, you either like it or you don't dislike or you dislike it, não é? Tipo, ou seja, ou vais ser capaz, há certas pessoas que vão olhar para a forma como ele decidiu abordar a temática no filme dele e vão gostar da abordagem dele, outras pessoas não se vão ligar. Eu vivo aqui num lugar ambíguo em que eu percebo o que é que a abordagem dele foi, em termos de mise-en-scène, mas tem algumas dificuldades ao mesmo tempo. Acho que é um filme que, para já, todo o início, e como também muitas vezes escreve o Roy Anderson nos mídia, etc., quando fazem uma crítica aos filmes dele, é que há um aspecto existencialista e exploração da condição humana em todo o seu angst, né? A sua angústia, a depressão, a forma como as pessoas estão e vivem sozinhas. E aqui há muitos momentos em que eu sinto que há, dentro do frame do quadro, algo de vazio. Há ali e que é muito fundamentado pelo como ele trabalha o ponto de fuga, ou como ele cria pontos de fuga, ou seja, como ele usa o depth of field, a profundidade de campo, para criar este sentido de uma procura do significado da vida. Porque um dos planos iniciais do filme, do começo, tem este casal tipo, sobre uma Alemanha, um país, não é, desolado pela Segunda Guerra Mundial, parece-me a mim, e eles a flutuarem sobre esse lugar, e depois corta imediatamente para um casal num banco e a verem ao fundo. E todo o espaço que este ponto de fuga são os personagens que estão em cena, é a própria arquitetura urbana que aponta para este lugar invisível no horizonte em relação ao qual tu não consegues chegar, mas queres. Tipo, o teu olhar é sempre orientado pela força do aspecto visual para esse lugar imaginário invisível no fundo do quadro, da mise-en-scène. E acho que esse aspecto visual compartilha muito do que ele está a tentar comentar, que esta procura do ser humano sempre um significado, por um sentido da vida ou por uma espécie de conforto. Porque, em oposição, o que acontece em cena é muito desconfortável sempre. E, portanto, acho que ele, no aspecto visual, consegue colmatar o que é mostrado, digamos, em cena, no aspecto narrativo. Like, a man looks for a woman in a coffee shop but doesn't find her. A woman looks for her man in a station but doesn't find him. A man who has his legs blown off by mines asks for money on the streets. Não é? E tipo, há sempre estas situações de angústia e sempre esta procura tipo de a sense in life that doesn't seem to come. E acho que esse aspecto visual de a criação de pontos de fuga é uma coisa que é só dele, na minha opinião. Eu não vejo isto noutros filmes. Acho que foi uma coisa que ele colheu para si mesmo, como o seu trademark de expressão pessoal, e acho que é uma das coisas mais interessantes nele. E agora, o que acontece ao longo do filme, nestas vinhetas, é o seguinte para mim. Porque é que eu comecei esta conversa com? Para mim é muito subjetivo. You may like it, you may not like it. A questão é que eu percebo a abordagem dele Porque e acho tu não ao gostas. nível... O quê? Porque tu não gostas. É-me difícil, é mais isso. Tipo, não consigo dizer... Porque há aspectos que eu gosto, no sentido do que eu consigo perceber a abordagem dele, mas ao mesmo tempo it's kind of hard because it's like there's a strength and there's a weakness here. E o que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, cada vinheta mostra esta situação que parece descrever um vazio na vida de alguém, não é? Uma mulher chega a uma estação de comboio e não encontra o seu marido, tipo, um soldado tem as suas pernas explodidas durante a guerra, portanto fica sem pernas e está a pedir no meio da rua. Há sempre as personagens que estão à procura num sentido ou num conforto na vida e não o têm. Mas a questão é a mise-en-scène dele, que é uma estética perfeitamente lindíssima e por estas razões também de como ele trabalha o ponto de fuga, ao mesmo tempo é tão fria, não só em termos do enquadramento, mas do design de produção, da própria maquilhagem dos atores e como a representação é feita, porque os atores estão sempre muito distantes, não falam muito, quando falam muitas vezes são por distrações, o que é engraçado. Portanto, é tudo muito, muito contido. Isto promove um tom que é muito, muito contido e considerando isto para uma narrativa em que toda a ideia é a procura do sentido da vida e a procura de tentar chegar a uma pujança emocional forte, um filme que até o próprio título é About Endlessness, it makes you feel something. It doesn't make me feel, eu não sou arrebatado com nenhuma emoção, mas ao mesmo tempo eu percebo a abordagem dele. O que ele quer, pelo que eu consigo perceber, são estes momentos muito, muito curtos, estas vinhetas na vida do ser humano, em que não há destas diferentes pessoas, que não têm qualquer continuidade. Ou seja, a intenção dele não está em nenhum lugar em desenvolver uma história a partir daqui. Há duas strands, duas linhas de narrativa duas a três que ele desenvolve e às quais regressamos, mas visão geral, acho que para mim a ideia dele, e é daquele tipo de coisas, é a opinião. Eu percebo porque é que ele funciona, para outras pessoas já funcionar, para mim é um bocado dúbio, por causa o filme pode acabar por parecer pretencioso, porque é chegar a um lugar de pujança emocional
até com estas frases que parecem encapsular os momentos de uma espécie de poesia. A woman was this, a man was that. Tipo, I don't become touched by this. É uma poesia que fica sem eficácia por causa, ao mesmo tempo, da mise-en-scène ser tão fria a tantos níveis. Não é só a mise-en-scène, mas também a representação. Por exemplo... mas pronto, é a abordagem dele. Ou seja, eu acho que a abordagem dele, esta mise-en-scène contida, ele quer dizer que estes personagens, estes problemas de ansiedade social, deste ambiente urbano carregado, desta falta de compaixão, de preocupação pelo próximo que parece haver, tipo, ou seja, ele acaba por criar, através destas variadas vinhetas, esta noção de uma sociedade de um todo, em que ao nunca regressarmos às mesmas personagens, ou nunca as desenvolvermos, estamos realmente a olhar para o todo e como há esta completa indiferença e frieza no mundo dele, que se assemelha à realidade por um lado, mas ao mesmo tempo é um mundo completamente surreal. Portanto, olhamos para este mundo do Anderson de uma forma desligada, como se estivéssemos a avaliar o mundo de fora. Ele põe-nos, de uma certa forma, numa posição de Deus, porque nós estamos a observar a humanidade de cima. É assim como faz sentido. Eu relaciono-me, mas ao mesmo tempo não me relaciono. És incapaz de relacionar com estas pessoas por estás a ver desta forma tão wide and open and big. E inevitavelmente, ele quer dizer que esses problemas se vão repetir se não com estas pessoas, vão se repetir com o ser humano seguinte, porque ele nunca regressa a elas. Portanto, há uma questão interessante, apesar de ser difícil de ligar, há uma questão interessante por trás da abordagem dele, que significa que estes problemas vão se repetir-se, tipo, se não agora, tipo, no ano seguinte e no século seguinte, throughout all humanity. And we are fucked up. Mas ao mesmo tempo, se é a força também é a fraqueza, acho eu. Tipo, ou seja, não consigo ligar com este humanismo dele, de certa forma, precisamente porque é muito frio. Tipo, a partir de certa altura, torna-se difícil para mim conectar com o filme. Mas diz, Miguel. Eu ia dizer outra coisa, mas agora que disseste a questão de conectar, lembrei-me de. Acho que há momentos em que é possível fazer isso. A cena dos pais a ir ao cemitério e deixar as flores para o filho, achei interessante nesse sentido. Também a cena do soldado a ser preso, que vai ser morto. Acho que há momentos aqui e ali em que ele consegue ir mais a fundo na parte da ligação emocional do espectador com as cenas. Mas lá está, são sempre cenas que também só chegam a esse ponto por força das ações específicas que estão a acontecer e que são muito emotivas. Quer dizer, ir ao cemitério deixar flores ou um soldado prestes a morrer. Pronto. Mas pronto, o que eu ia dizer anteriormente tinha a ver com. Estavas a falar da questão do filme ser um bocadinho frio e haver essa distância. E sim, eu concordo. Eu acho que há outra forma que ajuda a que isso aconteça, que é, por exemplo, quando entramos numa vinheta nova, eu pelo menos eu sinto sempre que as personagens esperam assim uns segundos, paradas, e depois é que começam a ação, parece que estão à espera do action ou do encenador dizer para começar, é sempre uma espécie de robôs, levam sempre uns segundinhos a iniciar as cenas. E mesmo todos os outros figurantes, também parecem robôs, todas as pessoas que estão na cena, parece que a única coisa que fazem é giram e e olham para aquilo que está a acontecer, depois voltam a girar. Portanto, há imensos elementos nas cenas que levam a que pareça tudo encenado e que haja muito pouco naturalismo. Yeah. É isso. Sem dúvida. Ou seja, esta combinação entre momentos mais emotivos por natureza, pela natureza do que eles são, né, tocam em questões muito diretas, como a morte, como disseste, ir a um cemitério a visitar o filho que morreu é muito direto em Pois, termos emotivos, toda a pois. gente sabe o que é a ausência do ente querido, mas depois há outros que são mais as pequenas crueldades da vida que vivem no mundo do banal, que não se notam, mas sentem-se a um nível mais pequeno, mais íntimo, como por exemplo chegares a uma estação e não estar lá ninguém para ti. Lá está, pela natureza da mise-en-scène, há aqui muitos. Tu poderias, digamos, resolver a cena em termos da ligação emocional, aproximando-te mais da pessoa, tentar um enquadramento mais aproximado, ao mesmo tempo que não tornar aquilo sentimental. Não é por dizer isto que eu gostasse que o filme fosse mais sentimental ou forçado, exagerado. Tipo, há simplesmente outras formas de usar todos estes elementos, todos estes parafusos do que constitui o aspecto visual e a gramática de um filme, né, do cinema, que podem tornar a cena emotiva, não sentimental, não é? Por exemplo, há muito pouco diálogo neste filme. Eu acho que, por exemplo,
por comparação, o Jim Jarmusch também é um realizador que nos seus filmes é muito contido, há uma constante ligação ao banal e a estes planos que são fixos. E portanto parece que não está nada a acontecer e parece que estamos muito destituídos da vida emocional das personagens, mas o diálogo faz com que tu as conheças, faz com que conheças os defeitos, as ambições das personagens que estão em cena, de uma forma muito natural, em que nada é forçado, nada é tentar levar o espectador forçosamente a um lugar de pujança emocional, mas over time há essa ressonância emocional. E eu simpatizo mais com esses filmes em que há esse balanço entre uma espontaneidade, um amor ao mundano e fazer ver esses aspectos, a beleza da vida, a crueldade da vida, mas por outro lado, tipo, tu tens uma consciência o que é que vai levar a audiência a se conectar mais ou chegar lá mais facilmente, não é? Tipo, sempre mais facilmente, não no sentido gratuito, mas no sentido que é earned, não é? Ou seja, e na abordagem dele simplesmente é mais complicado, mas reconheço que é uma questão de opinião, reconheço que há pessoas que vão ver nisto simplesmente uma coisa interessante, não é? É o que eu queria. Pronto. Ou seja, a partir do momento em que tu te aproximaste da mulher na estação com a câmara, deixaria de ser um filme do Roy Anderson, porque os planos dele são gerais, portanto eu não posso forçar isso ao não é? Mas Estão sempre faz parte. e há sempre algumas ações que revelam algo no background. Ou seja, por exemplo, nessa cena do comboio, o facto do comboio depois se mover revela tudo o que está atrás. Isso é bastante evidente no Pigeon Set on a Bench. Parece que tudo o que uma personagem faz que depois se move ou move um objeto, parece que revela algo que está por trás e desenvolve a ação. E também, pronto, é por isso que ele acaba por escolher planos gerais, pronto, para fazer também uso desse estilo, né, que ele tem. Mas ao mesmo tempo, lá está, eu acho que o filme, por este e outros dele, por irem sempre no caminho da vida mundana e eventos super triviais, eu acho que também necessariamente tem sempre vamos sempre ter dificuldade em conectar-nos com as cenas e com os personagens. Eu acho que, quer dizer, a partir do momento em que as vinhetas são coisas assim tão tradicionais. Sim, ou seja, mas para mim não é a questão apenas de ser mundano, é a questão de como ele aborda o mundano, estás a ver? É que são vinhetas super curtas, portanto não há Sim, mas oportunidade isso não também é um é? dos elementos, não é? Que é tão Sim. curto. Sim, não, ou seja, tu estás a separar o subject, não é? O objeto, o mundano e estas cenas da vida diária da forma, estás a ver, da abordagem. Yeah. Sim, Porque sim, outro sim. realizador trataria deste assunto de uma forma diferente, como eu estava a dizer o Jim Jarmusch. Ele inseria mais diálogo, cenas pesadas de diálogo, mas um diálogo que seria completamente na mesma onda de críptico, de natural e não faria a cena Acho que forçosamente emocional. para mim é questão de que ele está a tratar de coisas mundanas e de coisas banais de vez em quando. Uhum. Só que a estética é tão singular, é uma coisa tão única que é. Ou seja, eu estou a olhar para algo que é suposto a humanidade, há momentos Pois, mundanos, há momentos banais, veja, isto é que é a eternidade, é estes momentos de nada, mas a estética não comunica nada disso, é uma coisa tão exato, é singular complicado. Tipo, que é muito complicado de não ficar um bocado irritado com a própria estética, apesar de ser bonito. por isso é que eu estou em conflito, porque eu acho a estética tão atraente e que tem os seus valores, mas depois há essa questão que tu referiste de entrar em confronto com as ambições narrativas, digamos. Eu não, eu não sei se entrar assim tão em Hum. confronto, porque não sei, tinha de pensar um bocadinho mais, mas eu acho que quer dizer, o facto de ele ter sempre os atores, parece que escolhe sempre os gajos mais gordos e carecas, e depois põe-lhe uma base, tipo, Yeah. até acabar com a coisa. Zombie. Pó de arroz. Exato. Yeah. Quer dizer, eu acho que dá-lhes um ar de mortos e depois, quer dizer, aquela cena em que o tipo está no café e depois diz: "É tudo fantástico", depois ele está a falar com o acho que é com o dentista da cena anterior, e diz: "Não é, não é", e ele: "Sim, sim". Não sei, eu acho que há também, para além do embaraço, há essa temática Sim. do sentir que as pessoas não te compreendem e que Exato, exato, exato. Sim, sim. és um bocado, estás a lutar contra todos ao mesmo tempo. E é um bocado um sentimento de tristeza, nessa vinheta específica. Yeah. Mas para ser Desculpa. positivo, para dizer não, more positive things about the movie, I agree with you que há momentos que realmente funcionam. Só há outros momentos para mim que não funcionam e no modo geral, olhando para o filme no modo geral,
simplesmente para mim há esse confronto entre tipo, o que ele quer da mise-en-scène, mas que não poderia dizer outra coisa porque é simplesmente o estilo dele e a abordagem que ele quer, e as pretensões tipo temáticas, mas há momentos que acho que são fantásticos na sua banalidade simples, né? Tipo em que tens um homem que está num café, olha para a neve e diz é fantástico, e ninguém quer saber. Como disse anteriormente, há uma falta de compaixão, parece, nas pessoas que vivem nesta cidade enorme em que os prédios são inalcançáveis e não consegues ver tipo árvores ou whatever nestas ruas. Isso acho que é um dos momentos mais lindos do filme, até porque há algo de ligeiramente humorístico na situação, não é? Parece que tu já não podes tipo, sequer abordar ninguém para dizer uma coisa tão simples, mas bonita quanto não gostas das árvores, não gostas da neve, tipo, não achas tão tipo, tipo, parece que isso é uma ofensa qualquer, tipo, à privacidade do outro no café, se fosse dizer isso a alguém. E depois, ou seja, são essas pequenas coisas que façam pensar, de facto, viver em sociedade é um bocado estranho, não é? Tipo, dizes viver em sociedade como se houvesse uma comunidade por trás, mas ao mesmo tempo nós como pessoas, nós como cidadãos conseguimos ser bastante inativos, não é? E sem querer saber, em certos aspectos. Tipo, li uma coisa no outro dia, uma quote que achei interessante num dos posts da comunidade, a comunidade de arte e cultura, não é? Não sei se também seguem, que é tipo, o cidadão deve ser alguém que é tipo, o cidadão português deve ser alguém que é ativamente político, e isso é que é viver a democracia, quer fazer parte ou contribuir, e tipo, eu estava a pensar agora mesmo, tipo, não é só isso, mas também ser ativo em sociedade, ou ter um bocado de mais carinho pelo outro, ou não se incomodar por ser abordado, ou deixar-se abordar, não é? Deixar-se abordar e abordar o outro, mas nós vemos que há muitas dificuldades. Até como pessoas nós funcionamos assim, porque muitas vezes temos vergonha de se calhar devia perguntar àquela pessoa aquilo, ou se calhar devia fazer conversa, mas se calhar não é o sítio indicado. Faz-me pensar sobre essas coisas, essa cena. Por isso é que eu acho que é bastante endearing. Sim, sim. Eu falei dessa cena mesmo para tentar dar um exemplo de um momento em que eu acho que a estética ajuda bem à Uhum. mensagem que se queria transmitir. Porque apesar de tudo, há outros momentos em que, quer dizer, os atores não têm essa maquilhagem toda, não é? Especialmente quando são jovens. Quando é aquele puto que vai e passa pela rapariga que está a regar a planta, ou aquele grupo de amigas a dançar. Acho que há momentos em que ele consegue libertar-se um bocadinho desse, sei lá, desse sentimento de morte à volta das personagens e trazer um bocado de jovialidade e, e, e vivacidade às cenas. Mas pronto, ele nunca vai deixar de ter aqueles planos fixos e gerais e eu acho que isso acaba por ser uma coisa muito, muito pessoal. Yeah, true. Sim, e a estrutura, ou seja, são quase sketches individuais. É Sim, difícil de. Tu sabes que estás a ver algo que daqui a 1 minuto ou dois já não vais ver outra vez, que tanto pode ser positivo como pode ser negativo, porque depois ok, se já não estás a gostar ao início, vais ok, daqui a pouco isto já vai acabar, já nem quer saber disto para nada. E pronto, e não sei, há segmentos narrativos ou linhas narrativas como o Padre que eu achei desinteressante, não achei que. Não é uma observação muito única sequer para usar isso como um dos segmentos narrativos mais constantes, que é o padre que está a perder a fé. Isso é tipo, é coisa mais clichê e banal, porque mas só é e não tem problema, precisamente a questão não tem do problema. existencialismo, estás a ver? Exato, o que é que acontece quando não há Deus? Onde é que achamos significado na vida? E depois o resto do filme para mim é do género, é a compaixão com o outro, mas não há compaixão. Portanto, o que é que fazemos disto? É um bocado frio nesse sentido e verdadeiro nesse sentido, e isso acho que é o aspecto mais interessante, mas ao mesmo tempo não faz nada com essa questão do padre. Tipo, introduz a questão, mas depois é de raiz, à vida do padre. é de raiz porque é que ele vai fazer com a abordagem dele é um bocado impossível fazer algo tipo First Reform do Paul Schrader. É impossível. Que também parte de uma ideia semelhante do padre que está a questionar a sua fé, que é uma ideia tipo, muito comum, mas o que fazes com as ideias é que importa, só que ele não pode fazer. Aqui o Roy Anderson não, o que é que ele vai fazer? Porque ele está condicionado à abordagem formal dele, à estrutura dele. Exato. Portanto é um bocado difícil nestas vinhetas curtas. Pronto. Não, e mesmo dentro da estrutura ele acaba por ir para as mesmas temáticas, que é novamente explorar como é que as pessoas à volta dele não querem saber, tipo, que é outra vez aquilo que ele está a explorar nas várias vinhetas, nomeadamente na cena em que ele aparece no dentista e outra vez a questão de eles não quererem saber e empurrarem-no até à porta. Portanto, ele acaba mesmo uma ideia um bocado diferente, acaba por explorar as mesmas temáticas das outras vinhetas. Sim, o filme é sobre essa frieza, essa distância entre as pessoas. Só que aquela coisa, depois eu sinto exatamente a mesma coisa em relação ao filme, sinto essa frieza e distância. É um objeto
um objeto interessante que eu olho, mas que não me conecto, que não sei, não me diz grande coisa para além de certas coisas, de ideias. É interessante discutir o que é que ele poderá querer comunicar, mas acho que, não sei, não me traz grande, não me estimula, não me excita. Pois, it's the Mas same thing. concordamos todos que a cena lá do bunker do Hitler foi bem engraçada. Sim, tipo, foi o engraçado, cagar yeah. do Hitler ali É no um meio do bocado do filme. nada, por isso é bem- Não, mas pelas É- reações dos gajos todos bêbados Yeah. a fazer o Sim, Heil. sim. E até o facto como o Hitler é introduzido em cena, porque nem sequer começamos com ele, é com outro soldado e pensas, ok, Alemanha nazi, bunker, se calhar ele vai aparecer, se calhar não vai aparecer, e depois ele aparece e fica lá, olha para o teto. Yeah. Essa cena, quer Um, dizer, no fundo é um bocadinho. Não falámos bem disso, mas é uma cena um bocado diferente em Uhum. relação a tudo o resto, né? Parece sim, que vamos para um momento da história ao caso. Yeah. E não Mas há pronto, bem outros momentos que repliquem isso, exceto talvez o do soldado. tens aqui, pronto, não é diretamente, mas tens eles a tens aquela fileira de sobrevoarem soldados. as Sim, ruínas da cidade. Podes intuir que e tens está aquela fileira de relacionado com a soldados. Segunda Não, Guerra. fileira de soldados Sim, sim, presos sim. para ir para a Sibéria ou uma cena assim. Yeah, Né? sim, Isso. exato, Achei um também. plano lindíssimo, por acaso. Yeah. Não, sim, é verdade. Mas ao mesmo tempo, porquê inserir estes momentos no filme que no geral não tem nada a ver com esse lado histórico? Não é? Pois eu acho que isso é aquela coisa, é o lugar das pretensões. Ele, de alguma forma, para lá do mundano, quer inserir este aspecto de visão maior sobre a humanidade e, portanto, vai buscar estes eventos que são o mais diretamente cruéis, que são sobre a guerra e etc. E sometimes, às vezes, né, to come out has a sore thumb. Porque é que eu estou a ver o Hitler? Tipo, porque de repente vem aquilo, parece-me gratuito, parece estar a tentar à força fazer esta É, comunicação de a movie for the ages or something. E eu fico um yeah, bocado, I don't know. é um bocado irritante, porque é uma coisa tão fácil, é só porque é tão fácil, tipo, o Hitler é só pôr o bigode e tipo, imediatamente toda a gente vai reconhecer, toda a gente vai achar tipo interessante, não sei, acho que ele podia, ele às vezes parece que cai no lugar comum nesse sentido, vai ao Hitler, vai a este padre que perde a fé, Sim, para ter estas mas labels enormes de The yeah, Cruel of Humanity. the E cruel tipo, of humanity, I mas don't não know. sei, podia ir a outro lugar, podia ir ao Pinochet. No fundo está a pô-los todos ao mesmo nível, não é? Hum? Não, no fundo está a pô-los todos ao mesmo nível, os momentos triviais com os momentos Sim, da sim, guerra. sim. Sim, in a way, that's a good Para mim é point. mais a escolha dos momentos, especialmente o Sim. Hitler, só porque é Yeah. tão fácil. Pois. Claro, tipo, Uhum. parece que ele, com a estética dele e com as ambições formais, que poderia escolher momentos históricos mais únicos, uma coisa mais. Não é único no sentido de menos vistos, menos tratados no cinema. E aplicar isso à estética, a esses momentos a estética dele. Só que não faz isso, ele vai o Hitler. Yeah. É engraçado, a cena é engraçada, eu gosto da cena, mas pensando, não sei. Eu gosto de como o filme termina, por exemplo, eu gosto daquele plano do carro, da banalidade, e acho que funciona acabar com esse plano. Mas acho que faltava qualquer coisa, faltava uma melhor construção antes para gostar ainda mais desse plano final e de dizer algo mais profundo. Mas pronto, Uhum. para mim E fica só. É interessante. Tem coisas agora interessantes. voltei-me a lembrar da cena do cemitério dos pais, quer dizer, Uhum. o filho supostamente morreu na guerra. Lá está, parece que há várias ligações Yeah. com a guerra e que até podias formular uma hipótese que isto é depois da guerra e que são tudo momentos das pessoas a lidar com algo trágico que aconteceu, mas Uhum. o filme também não. Todos os outros momentos que não têm nada a ver com isso, o filme não sustenta essa ideia. E eu acho que depois também fica um bocado no ar, né? Uhum. Exatamente o que é que ele queria dizer. Pois. É É, isso. Ele há de ter uma ideia do que é que queria dizer. E sim, provavelmente é sim, coesa. pois. Mas eu é que não estou a ver. E não estou. Pois, I mean, Não sei. eu disse o que penso que é e estou bastante certo do que possa ser, mas depois as Sim, intenções sim. do autor são sempre as Não. intenções do autor, tipo, não sabe Yeah. tudo Eu ao acho que o que certo, tu né? disseste está tudo. Está dentro do correto. Estou a falar mais agora no que o Miguel estava a dizer de. Hum.
ser depois da guerra e de haver... Ou seja, aí já estás a inserir um nível de narrativa Sim, não que é? é diferente. Onde é que se posiciona em termos temporais e Exato, não é? aí, Quais são enquanto as aqui... the second readings and the third readings you can make of it, Exato. depois, percebo isso. Aí já é outra coisa mais... Sim, Ou mas seja, no essa momento sugestão é o diferente. casal a pairar no céu, quer dizer, o que é Sim, isso? essa é daqueles que fico, é das coisas mais críticas cá no filme. Acho Yeah. que é das imagens mais críticas que eu fico. I'm not sure what to think about this. Yeah. Um outro aspecto positivo, acho que é em termos do. Pronto, voltando à estética, o design, produção, a forma como ele enquadra os planos, sempre há alguma alusão, uma simetria. Lembro-me também o outro Anderson, Wes Anderson, e acho que é interessante ver este primo sueco. Finlandês. Primo sueco. Ou sueco? Sim. Sueco, sim. Sueco. Não, ele é sueco. Sorry. Yeah. Swedish. Yeah. Sim, Sim, eu mas acho que não tenho a certeza se é sempre, mas ele usa sempre esta espécie de estúdio, meio estúdio, meio pintura, né? Eu acho que para fazer os fundos. Há Yeah. sempre um ar de pronto, que estás dentro das cenas, Artificialidade, mas também não estás, não né? é? Sim. Que Exatamente. há sempre Exatamente. uma barreira qualquer Yeah. até chegares ao humano e ao natural, que há aqui qualquer coisa. Isso é uma boa forma de expressar, não é? Aquilo que para mim significa também o design de produção e os mundos que ele cria, porque volta àquela coisa de ter uma relação com a realidade normal que nós conhecemos, com o humano, ao mesmo tempo que é um mundo surreal, é uma estranha distopia tipo, da Europa de Leste pós-guerra, para mim, que estas paisagens lembram-me sempre. Portanto, e coloco-te numa posição um bocado... Tudo contribui para aquela posição última, que é tu és o Deus a olhar para esta humanidade inteira. E nesse sentido, acho que é uma das maiores forças da personalidade do Anderson enquanto realizador, pelo menos por este filme que eu vi, é essa, que é aquele conferir esse papel de eu consigo olhar para o nosso comportamento, a nossa humanidade como um todo, né? Eu consigo ver todos eles. E acho que não há muitos realizadores que fazem sentir assim. E acho que isso é próprio dele. Não sei se vocês também sentem isso, mas pelo menos that's how I see. I'm seeing things through God's eye view. Sim, acho que a intenção é Sim, essa, provavelmente. Até a câmara super estática, sempre no mesmo ponto de vista, não se mexe, acho eu. Acho que a câmara nunca se mexe, certo? Não, Sim, acho que não. nunca se mexe. Exceto naquele plano que está a voar, em que é. Sim. Pronto, mas. E Isso depois há o aspecto, é Deus. o aspecto oral, né? O aspecto oral do voice-over, que há sempre repetição. The woman was, the man was. Portanto, parece que as pessoas vão sempre repetir, regardless of the human being that is there in front of us. Estas emoções vão se repetir no futuro. Sim, quem é esta rapariga a narrar? Sim. Porque é que há personagens que falam diretamente para a câmara? Há tantas Há personagens perguntas. que falam diretamente para a câmara? Aquele que fala do amigo que o ignorou. Verdade. Aliás, depois se calhar só esse, mas há esse pelo menos. Esse é o que fala. Pelo menos. Sim, esse também é recorrente. Aparece duas ou três vezes. Acho eu. Sim. Yeah. Agora, o Tomás falou dos Jarmos, que é interessante, mas pronto. Claro, a diferença é que o Jarmus está sempre a tratar das mesmas personagens. Eu estou a pensar especificamente no. Como é que se chama? Stranger Than Paradise. Strangers in Paradise, yeah. Sim. São sempre as mesmas personagens e a abordagem dele é, claro, obviamente, é muito diferente da do Roy Anderson e dá aso a ver especificidades e detalhes das personagens. Pois, exato. Que aqui é impossível. Não, lá está. Ou seja, é o natural constrangimento da estrutura e forma dele, porque nestas vinhetas curtas não era possível do much, porque por cada coisa que tu tentas tocar, tipo, ok, mas se a câmera estivesse nesta posição, mas se ela dissesse já estás a estragar o Roy Anderson, está-se a tornar podre. Ou seja, ele é ele, e tipo, mas ao mesmo tempo eu estou a desafiar, não é? Ou ele, não é? Tipo, o Roy Anderson, o que é que se poderia fazer? Ele é ele, mas podia ser melhor, é só isso. Pois, exato. Para mim, é isso que estamos a discutir, não é? Tipo, o que é que pessoalmente funcionaria melhor? O que é que funcionaria melhor? Isto, ou seja, é a abordagem dele, respeito, mas não me cativa, não me diz grande coisa, não me comunica. Ou seja, comunica ideias, mas falta qualquer coisa para me relacionar com as ideias do filme. Acho que até, ou seja, este filme especificamente, não é? Como é sobre esta indiferença, frieza, banalidade, desinteresse, ainda é mais difícil a esse nível, porque, ou seja, quando tens estas vinhetas, depois o que ficas expectante é como é que isto vai ter muita piada, como é que isto pode ser engraçado.
E claramente esse já nem é bem o propósito, porque Pois. a comédia é muito provavelmente ele fria. seria mais, em filmes um anteriores bocadinho, ele seria mais pelo menos do irónico. que eu me lembro, sim, é um bocadinho mais Pois. cómico, obviamente em termos de mise-en-scène até, da forma como os personagens se mexem, das coisas que entram em campo, Pois. cavalos e não sei o quê, tipo no Pigeon acontece uma coisa desse género. Ou seja, parece que há um trabalho da comédia mais do que eu me lembro. E a comédia mais trabalhado. contribuía muito para o valor emocional, acho eu, tipo, porque eu lembro-me, no sentido em que, não é, trabalhava a tristeza de certa forma, ao mesmo tempo que estavas a rir, estavas a pensar tipo, na crueldade da situação e que vinha às vezes do acaso. Eu só me lembro desta imagem muito nítida quando vi o Pigeon who sat on a branch, né, and thought about existence or reflected about existence. Quando estava numa aula nessa cena, não é? E vi esta imagem deste homem tentar abrir uma garrafa de vinho, a mulher na cozinha está a Este é o arrumar, professor. Este é o professor. E a mulher estava na cozinha, no plano de fundo, a tratar da máquina de lavar a louça, e ele tenta abrir a garrafa de vinho de todas as formas efetivas, e depois começa a ter um ataque cardíaco para o lado, e eu só não podia parar de rir. E é horrível, mas ao mesmo tempo super triste, mas funciona tão bem, tipo... E isso foi a primeira imagem que me fez curioso em relação ao Roy Anderson, e portanto, nunca cheguei a ver o Pigeon, mas quero ver, mas este sendo o meu primeiro contacto do cinema dele, este filme do About Endlessness, perdi um bocado esse aspecto do humor, estava à procura, que se calhar podia funcionar, mas nitidamente ele não queria inserir tanto isso desta vez. Sim, o humor é muito mais... Eu acho que este é o último filme dele. O último da vida, mas conheces o homem? Sim, não, porque há um documentário, tipo, eu falei recentemente com o montador, que fez o documentário sobre o Roy Anderson e a feitura do About Endlessness. Não, basicamente um making of. E o trailer indicava muito que ele estava a envelhecer e que este fosse o último filme, mas ao mesmo tempo li coisas sobre esse filme, em que nesse filme, nesse making of, ele diz que tem outras ideias. Portanto, who knows? Isso é tipo o Aki Kaurismäki, em 2017 também se reformou e agora saiu no filme dele, por isso. There you go. Esses gajos não conseguem parar de fazer filmes. Também diz que é o último, mas depois... Exato. Daqui a 20 anos faz outro. Logo vemos. Até morrerem não é o último. Não há oportunidade. O Clint Eastwood, né, fez referência ao nosso Manuel Oliveira, a dizer tipo, há um realizador em Portugal que viveu para caraças, então eu quero fazer o mesmo. Mas o Eastwood é diferente. Mas ele nunca disse que se ia reformar. Para ele vai até à morte. Quem é o Clint Eastwood? O Eastwood? O Eastwood, Quer dizer, ele se calhar este próximo é o sim. último. Mas mais porque... How old is he? Ele já depois da velho, deve ter 90 e tal. 80 something, or maybe 90. Yeah. A última vez que eu o vi, porque, né, tipo, tomo café com ele, a última vez que eu o vi foi aí num vídeo em que ele estava tipo a promover little 93. action figures of himself. Pequenas figuras de ação. Mas eram tipo estatuetas, aquelas coisas que tipo real craftsmen fazem com bué detail and they were beautiful, like different characters that he did over his many films. Like Dirty Harry, o Homem Sem Nome, não é? E he was just there and it was interesting to see him again outside cinema, just as a very frail man, looking at that and very happy to see himself in these little figures. Está no YouTube. Foi recente, foi a coisa mais recente. Eu ainda não vi o Cry Macho. Também não vi muitos filmes dele, vi alguns, todos muito interessantes. Gran Torino, não vi o Million Dollar dele, acho que sim. Eu vi o The Mule, vi o Honky Tonk Man. Richard Jewell, já viste? Ainda não, tenho que ver. Mike loves that. Mike is crazy about Richard Jewell. Isto é mais o The Mule. Mas para cá também gostei desse. Parece interessante. Mas o Mule acho que é melhor. O The Mule é muito bom. E é tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas do Instagram e Facebook oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima. Bye bye. Adeus. Adiós. Bye bye, have a good time.